Bom, então o que eu queria nivelar e o que eu disse que inicialmente eu ia abordar aqui na reunião, né? A mentoria, né? Isso eu passei para todos na reunião individual, né? Mas, óbvio, na reunião individual, uns têm umas demandas, outros têm mais dúvidas, acaba que eu passo mais rápido por um ponto, mais rápido por outro ponto, e pode ser que eu não tenha falado sobre tudo com todos, então hoje vou usar esses primeiros minutos para dar essa pincelada geral e dar uma nivelada geral aí no time, sobre os nossos objetivos aqui na mentoria, sobre o que especificamente que eu acho, né, no primeiro, no segundo, no terceiro momento, que é o meu objetivo contribuir aí com vocês na preparação. Bom, os alunos aqui são principalmente área fiscal, área de controle, temos alguns aí da área policial, né? Ou eventualmente, ou que efetivamente são da área policial, mas são poucos. Principalmente a área fiscal, controle, acho que um ou outro carreira jurídica. Então, ou seja, mas são todos concursos que o primeiro desafio, né, que o concurseiro tem nesses concursos, quando decide, né, vou ser auditor fiscal, vou ser auditor de controle, vou ser procurador de Estado, enfim, vou ter uma carreira aí efetivamente de Estado, uma carreira como uma destas, é a questão da preparação, né, porque até então, mesmo que a gente pensasse em concurso, era aquela coisa, saiu um edital, você se anima, vai, faz, provavelmente vocês começaram a estudar para a área fiscal, para a área de controle, para o concurso que estão estudando hoje, talvez assim, né, num ímpeto ali de um edital que saiu, vocês viram aquela remuneração, chamou a atenção, enfim, e aí vocês foram pesquisar mais e viram, mas não vai dar para ser só assim, estudando no pós-edital. A primeira dificuldade é a dedicação de longo prazo, né? Se dedicar, abrir mão de várias coisas da sua rotina, da sua vida, por algo que é bem até um pouco distante, né? O ideal para a gente se preparar para essas áreas é que o edital não tenha saído, a banca não tenha sido escolhida, né? Às vezes não tenha nem sido autorizado, é o médio e longo prazo. Então vem essa primeira dificuldade que é eu me doar, eu abrir mão de outras coisas para me dedicar a algo que não é nem palpável, que eu não consigo nem ter uma objetividade de prazo, de data. Sei que vai acontecer, né? Depende ali da vontade do administrador, enfim, vai demorar. Essa é a primeira dificuldade, né? E além disso, além de ter essa questão de eu não saber exatamente quando vai acontecer, né? Porque quando eu já tenho a certeza de quando vai acontecer, é tarde. Tem a questão de garantia, né? A gente não tem garantia nenhuma. Você vai ter que se dedicar 1 ano, 2 anos, enfim, abrindo mão ali de muita coisa por algo que não te dá garantia nenhuma, né? Eu sempre comparo quando a gente vai fazer uma graduação, quando a gente vai fazer alguma pós, enfim, vou abrir mão ali das minhas noites por X anos, X meses, mas no final vou ter uma graduação, vou ter um título. Aqui não, você não tem garantia nenhuma, pode ser que chegue no final e você não tenha nada. Então, essa é a primeira dificuldade, né? Ok, e essa dificuldade é muito com a sua determinação. Você só vence ela com o foco no resultado, né? Se focar no trajeto fica muito difícil. Você tem que focar no resultado para conseguir vencer essa dificuldade, que é você lá no cargo, enfim, tranquilo e desfrutando a vida dali para frente, né? Com o que a gente acredita que ele vai nos trazer de bom. Ok, mas vencida essa dificuldade, ou pelo menos a gente se propondo a vencer essa dificuldade, vem uma outra grande dificuldade em se preparar para certames desse nível, desse tipo, que realmente mudam aí, né? A perspectiva financeira, enfim, da vida da gente, que é o planejamento, né? A gente teve aí a última experiência foi acadêmica, onde essa quantidade de matérias eu via na metade da faculdade. A gente via 4, 5 matérias, mas na verdade, por exemplo, estatística você vê em 3 cadeiras, né? 4 cadeiras às vezes. Então, na verdade, essas matérias você vê ao longo de anos, e agora você tem que estudar todas junto para fazer uma única prova, né? 1, 2 dias com todo esse conteúdo. Como que eu organizo, como que eu faço um planejamento de estudos no qual eu consiga estudar essas matérias, começar a ver outros conteúdos, mas sem deixar para trás aquilo que eu já vi, ou seja, né, como que eu coloco tudo isso num pote só e dou conta de tudo, né, de avançar, de revisar, de ver o que eu não estou bem, arrumar um tempinho para encaixar, para melhorar nisso, mas ao mesmo tempo com o carro andando, não posso parar, que é o planejamento. Essa é, sem dúvida, a grande dificuldade, né? A grande dificuldade, eu falo
por mim, eu sou uma pessoa que gosta de planejar, né? Quem viu aquele vídeo lá da Cefaz Santa Catarina viu que eu gostava de fazer a planilha, o peso de tal matéria, vou ficar tal tempo nessa matéria. Mas mesmo quando a gente gosta e não tem uma grande dificuldade para fazer isso, sempre fica aquela dúvida, né? Mas será que esse era o melhor modo? Será que eu não tinha que dividir de maneira diferente as matérias, o tempo que eu fico em cada uma, o tempo que eu levo para revisar, como que eu aprofundo, como que eu vejo onde eu não estou bem, quando que vale a pena eu parar para aprofundar um ponto que eu não estou bem. Então, mesmo para quem não tem uma dificuldade em se planejar, em se organizar, fica sempre aquela pulga atrás da orelha, né? Para quem tem a dificuldade, então, nem se fala, né? Você acaba dependendo ali um esforço absurdo, se dedicando muito, né? Você faz o esforço que precisa fazer, você se dedica as horas que precisa dedicar, mas você não tem o resultado porque você não faz da maneira correta, né? É o que a gente sempre fala sobre planejamento. Planejamento, né, que eu sempre gostava de comentar para os alunos quando está para sair o edital, quando sai o edital mesmo, né, que bate aquele desespero, a primeira coisa que a gente quer fazer é correr e estudar, né? E não quer perder mais nem um minuto, mas você perder um dia inteiro, um dia e meio no planejamento, olhando todo o conteúdo, vendo o peso percentual de cada matéria, é muito importante. Pode parecer que você está perdendo tempo, mas na verdade não. Por quê? Porque você pode fazer uma execução maravilhosa, estudar muito bem, uma carga horária que você nunca tinha conseguido fazer, mas se o planejamento está errado, todo esse esforço vai estar direcionado para o lugar errado. E aí você vai, muitas vezes, vem aquele desespero, né? Ah, mas eu estudo tanto tempo quanto fulano, eu também, a mesma número de horas, uso o mesmo material, por que comigo não dá, né? O que eu estou fazendo errado? Se eu também me esforço da mesma maneira, eu também abro mão de tanta coisa, é isso, né? Uma execução errada de um planejamento que está errado, por melhor executor que você seja, por mais esforçado, enfim, por mais que você invista em material, se o planejamento está errado, não adianta você fazer um grande esforço em cima desse planejamento, porque ele não vai te levar para o caminho certo. Então, sempre o planejar, o parar, o decidir como fazer, ele é fundamental para não desperdiçar tempo e energia mesmo. E é isso que acaba acontecendo muitas vezes, né, com os alunos que não conseguem fazer esse planejamento, essa organização, fazem um grande esforço, às vezes muito maior até do que aqueles que são aprovados, mas não conseguem o resultado, porque não conseguiram organizar o estudo de todas essas matérias, todos esses conteúdos, que realmente não é simples, né? Não é sentar e estudar simplesmente para o nível de competitividade, de resultado que a gente precisa nessas provas hoje em dia. Então, o planejamento é, sem dúvidas, a segunda grande dificuldade, e essa é a primeira grande solução que a mentoria tem por objetivo trazer para vocês, né? Então, que vocês possam, nas 3, 4, 5, 6 horas líquidas que vocês têm, realmente sentar e estudar. Eu sei porque todo dia eu perdia pelo menos uns 15, 20 minutos, às vezes até mais, mexendo na planilha, lógico, porque meu planejamento sempre mudava, né? Porque faltava combinar com as crianças, que eu tinha planejado estudar todas aquelas horas, aquelas coisas, então sempre eu tinha que estar ajustando. E, né, mesmo gostando daquilo e tudo mais, era o tempo que eu poderia estar estudando. Então, a ideia é que isso não pertença mais a vocês, que a preocupação seja estudar, né? Que vocês tenham ali um planejamento que, obviamente, não é a única forma de planejar do mundo, tem outras que também podem dar certo, mas essa é uma que vocês sabem que já foi testada, aprovada por vários alunos, vocês sabem que funciona, né? E tem essa confiança, essa segurança. Então, esse é o primeiro objetivo. Um planejamento que vocês possam se preocupar somente em estudar, tá? E aí vamos entrar propriamente no planejamento, né? Qual é a ideia do planejamento e como que eu vejo ele, né? E como eu costumo dizer, não é nem que eu gosto sempre de falar isso para vocês, não que vocês tenham que saber, eu estou na fase 1, daqui a pouco vai vir tal coisa, vai vir tal... Não, porque isso, a ideia é justamente vocês não terem que se preocupar com isso, né? O planejamento trazer pronto. Mas é importante vocês entenderem, porque uma das dificuldades que a gente tem no estudo, às vezes, é justamente se sentir perdido, né? Tá, eu estou estudando, mas o que vem depois? O que eu ainda tenho que fazer? Qual é o caminho a percorrer? Então, para que, mesmo que o planejamento não seja uma preocupação de vocês, que vocês consigam visualizar e entender qual é esse caminho a percorrer aí até chegar, né? Como que eu chego nesse nível de aprovação aí que falo? Bom, então, o planejamento... antes de entrar especificamente na questão das fases ali,
uma visão mais macro, né? Então, a gente tem esse objetivo de vencer o conteúdo da minha área, do meu edital, né? As 12 a 14 matérias que costumam cair nos tribunais de contas estaduais, né? Se for TCU é muito mais. As 16, 17 matérias que costumam cair na área fiscal, falando aqui da área que mais tem alunos, das áreas que mais temos alunos, né? Então, o objetivo é esse, né? Se der para eu chegar antes do edital, ter visto todas essas matérias, o objetivo é esse, é nesse sentido que a gente caminha. Ter visto todas as matérias e estar com desempenho acima de 85 na média, mais próximo de 90 possível, né, em questões e simulados. Esse é o nosso objetivo. Ok, como que a gente faz isso? Então, a gente tem qual é a visão macro do planejamento, né? Eu vou começar com as matérias da base, e o que são matérias da base? Dentro das matérias da base, eu tenho 2 tipos de matéria. As matérias que são da base pelo conteúdo, né? Como, por exemplo, direito constitucional. Direito constitucional, né? A gente tem dentro do direito constitucional, está a raiz de todos os outros direitos, do direito financeiro, de todos os outros direitos, e até pinceladas de outras matérias que não são da área do direito. Então, mesmo que o direito constitucional venha a pesar 1%, né, ou a ser muito pouco cobrado, pesar muito pouco nas provas, ele vai continuar sendo da base por conta disso. Além disso, né, o constitucional, o administrativo, o português também são da base, por quê? Com exceção, acho que de Manaus, que aconteceu agora há pouco, eu nunca vejo um concurso que não tenha essas matérias. Então, são as matérias mais certas que tem, né? E quando a gente fala em área fiscal, pode colocar contabilidade, pode colocar tributário também, né? Então, são as matérias mais confirmadas que a gente tem. Além disso, vem a questão do peso, né? E aí vem além da questão da base, a questão do peso, né? Essas matérias, né, que a gente começa estudando, que são as prioritárias, eu não vou começar estudando 16 matérias, mas por quê? Porque pela base. Porque são as matérias que te tiram do jogo, né? Embora essas matérias sejam 50%, 60% em quantidade de matérias, no peso da prova, certamente elas representam mais de 70%, às vezes 80%, quando a gente coloca uma outra específica como a legislação. Então, não faz sentido a gente tirar tempo que vocês têm estudando a contabilidade, por exemplo, para eu dividir com um direito civil, né, com um direito penal, com matemática financeira, né? Por quê? Porque essas matérias, embora também sejam muito frequentes e quase certo que a gente vai encontrá-la no concurso, elas não tiram você do jogo. Você pode até ver só no pós-digital e ainda assim passa, porque vai pesar 1, 2, 3%, né? Então, o que é justamente o que os alunos costumam perguntar, quando que eu posso fazer o pós-edital, né? Quando será que eu vou estar preparado? Eu vejo como um pré-requisito a gente ter concluído aí a fase 1, né, dessas matérias da base. Ah, mas não vi civil, não vi penal, isso não te tira do jogo, isso não te impede de fazer um pós-edital. Agora, tá no começo dessas matérias básicas, é complicado, porque você ainda vai ter que terminá-las, e terminá-las, né, terminar a fase 1 é modo de dizer, porque quando a gente termina a primeira fase, na verdade, a gente está apto a correr atrás dos nossos 85%, 90%. Você não terminou a matéria, né? Você tem uma visão do todo. Você já conhece o monstro, agora ele já não é desconhecido. Então, é isso que te habilita essa primeira fase, né? Então, você nem terminou essa fase, ainda não, e ainda vai ter que dividir o espaço com todas as outras, porque eu também não posso zerar as outras, né? Então, fica muito difícil. Mas quando você já venceu essa primeira fase das básicas, eu entendo que o pós-edital, se bem feito, né? Se mantendo ali a metodologia, sem criar loucuras ali para tentar vencer o conteúdo, ele pode ser muito positivo, porque a gente fica pronto no pós-edital. Eu posso não ficar pronto no pós-edital do meu concurso, mas eu vou passar no outro concurso muito pelo pós-edital anterior. Então, o pós-edital é que deixa a gente pronto. Pode ter alguém, né, que passou na primeira prova, né? Mas eu acho muito difícil a sua primeira prova ser a sua primeira aprovação. Pode acontecer, óbvio, mas é difícil, né? Então, por isso até que às vezes aqueles alunos que, por exemplo, miram na Receita Federal ou no TCU, eu digo, perfeito, mas vamos fazer prova antes, né? Não vamos esperar fazer toda uma preparação para a cada 5 anos fazer uma prova, a cada 4 anos. Então,
por esse motivo, né? Então, por isso a gente começa nas básicas. Então, a ideia do planejamento, a visão macro é, eu tenho um planejamento que eu comece estudando as matérias básicas, né? E avance para as demais, mas esse avance para as demais sem deixar nada para trás, ou seja, ao mesmo tempo que eu vou avançando em direção a fechar as matérias da minha área, eu levo junto tudo aquilo que eu já vi, né? Eu tenho um ciclo ali de estudo, revisão, questões, melhoro meu material de revisão, faço mais questões, enfim, que vai ficar num looping ali até o ser aprovado, né? Então, eu tenho essa parte do planejamento que, num primeiro momento, é o meu principal foco, avançar, ter essa visão do todo, passar, pelo menos, pelas básicas a primeira vez. À medida que a gente avança, né, e principalmente vai tendo esse raio-x de como eu estou nas básicas, a gente vai dividindo o planejamento e a carga horária de vocês em duas partes, né? Em duas partes. Que partes são essas, né? Essa primeira parte que eu falei do planejamento, que eu vou tendo contato com as matérias, vou estudando a teoria, vou revisando, fazendo questões, revisando, fazendo questões, ela vai se manter até o dia da aprovação, até o dia que o nome sai no Diário Oficial. Ok, né? Eu sei que eu tenho aqui um planejamento no qual, ao longo do tempo, eu vou caminhar para ter estudado todas as matérias, sem deixar nada para trás, revisando, fazendo questões, e esse processo, de certo modo, já contribuindo para o meu desempenho. Mas, paralelamente a isso, a gente tem que focar no desempenho aí próximo de 90%, né? Então, eu costumo dizer que lá, anos atrás, quando a gente tinha aqueles concursos com 1.000 vagas, 1.500 vagas da Receita Federal, provavelmente não vão voltar mais, você fechar um edital bem redondinho, bem feitinho, já era bem provável, muita chance de você garantir sua vaga. Hoje, não, você vai ter que fazer uns 90%. Primeiro que não vai ter mais edital de 1.500 vagas. Acho muito difícil, não sei que leve mais uns 10 anos para sair. Então, o desempenho tem que ser uma preocupação desde já, né? A gente chegar nesse desempenho é algo que a gente tem que já ir se preocupando com isso ao longo da preparação. Lógico, depois que teve um certo avanço, né? É o que eu costumo comentar. Quando eu estou tendo esse primeiro contato, eu não posso ficar muito preocupada com o desempenho. Eu preciso ter a visão do todo, eu preciso avançar na matéria, conhecer mais do conteúdo, para depois vir com essa preocupação. Mas à medida que eu avanço, né? Eu vou dividindo esse planejamento em dois, né? Sei lá, 70% dele, 80% dele vai continuar com esse planejamento, que depois eu vou detalhar um pouco melhor ali as fases, né? Que me mantém em contato, revisando, fazendo questões de todas as matérias, mas eu preciso ter um espaço nesse planejamento para focar no desempenho, para ir lá no meu relatório e ver, ok, não estou com 90, com 88, o que mais está me afastando disso? Contabilidade, DFC, operações de mercadorias, que é as que mais dá problema aí, pelo menos a que mais tem dado, né? DFC, operações de mercadorias, meu desempenho está muito abaixo da minha média. É assunto importante que puxa a minha média para baixo. Ok, esses assuntos estão lá no meu planejamento, né? Naquele planejamento que me mantém em contato com todos os assuntos, mas ele não pode estar na mesma proporção que os outros. Esse aqui, de repente, eu vou ter que ficar 2 semanas em cima de DFC até resolver. Né, prova aí de contabilidade, área de controle, área de físico, você chega a cair 2, 3 questões na mesma prova de DFC. Eu tenho que resolver isso, eu não posso. É algo para eu ver além daquele looping lá que eu tenho até a minha aprovação. E aí ok, mas eu tenho que ficar 1, 2 semanas em cima disso, tem que resolver. Difícil aprovar sem saber esse conteúdo. Mas eu não posso parar o resto. Então, a gente divide o planejamento nisso. A gente passa a ter um tempo do planejamento para focar no desempenho. E aí, a gente vai trabalhando ponto por ponto desses que estão lá puxando o nosso desempenho para baixo. Lógico, levando em consideração a matéria, né? O que é um baixo desempenho em contabilidade, 75% é baixo desempenho em contabilidade. Em algum assunto de TI, esse desempenho tá bom para caramba, vamos até ficar feliz, né? Então, sempre a gente vai ter que fazer essa ponderação, assunto a assunto, matéria a matéria, o peso da matéria na prova, né? Mas é mais ou menos essa ideia macro, né? Até a gente chegar aí nos 95%. Vamos falar mais operacionalmente. Ok, né? A gente divide em fases, né? A gente tem a fase 1, e aí acho até que eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para entrar na plataforma aqui um pouquinho. Estão vendo a tela aí, pessoal? Ok.
Então, né, esse aqui é o endereço ali do login, mentoria.fontenaralopes.com.br, o meu usuário aqui de estudante. Agora vocês vão ver que eu tenho um planejamento, vocês vão ver que eu estou estudando, que eu vou disputar umas vagas aí, mas não comecei ainda, tá zerado aqui. Ó. Bom, então, vamos aqui na plataforma falar um pouquinho dessa ideia, né, das fases do planejamento. Vamos botar aqui no resumo da semana, primeiro. Então, a gente vai ter a fase azul, né? Isso é uma das mudanças que a gente teve aí, que eu acabei dividindo, tirando aquela divisão que a gente tinha na fase 1 e deixando a fase 1 toda nessa tarefa azul aqui. E o que é essa tarefa azul? O que ela compõe? Compõe o primeiro contato de vocês com a matéria, né? Então, é aquela fase na qual vocês vão estudar a teoria, né? Seja pela videoaula, seja pelo PDF, a orientação principal é o PDF, mas tem matérias que a gente acaba precisando da videoaula, e as principais são exatas e também... Acho que caiu minha câmera, né? Ah, voltou. São as exatas e contabilidade, né? Principal que a gente acaba precisando, mas primeira fase, estudar a teoria, chegar ao final, resolver ali 30 questões do PDF, não mais que isso, né? Sempre trazendo para vocês que a função das questões do PDF é uma função didática, de concluir aquilo que eu comecei a ver na aula teórica, não meço o desempenho em questões do PDF, né? E aí sempre comento daqueles alunos que vinham reclamar, né, que eram alunos 90% nas questões que eles já tinham feito e refeito 3 vezes do PDF, chegava na prova, não acontecia a mesma coisa, óbvio que não, né? Além do fato de ter feito mais de uma vez as mesmas questões, tem a questão do próprio propósito das questões do PDF, da forma como são organizadas, dispostas, não são para medir desempenho. Então, somente essas primeiras 30 que a gente faz do PDF. Alguns casos específicos, né? Depois a gente até pode continuar. TI, né? Às vezes em exatas, a gente fica um pouco mais nas questões do PDF por questões específicas ali. Mas é a fase que vocês vão estudar, né? Ter esse primeiro contato com a teoria, fazer essas primeiras 5 questões e apenas iniciar o material de revisão. E esse iniciar é bem sucinto mesmo, né? É apenas um início. Por quê? Porque o material de revisão ele precisa ser objetivo. A gente precisa ter um conhecimento para fazer esse nosso material de revisão que nesse primeiro contato com a matéria a gente não tem. Então, necessariamente, quando a gente faz um material de revisão nesta fase 1, ele não é útil depois. A gente gasta um tempão para fazer esse material de revisão e quando a gente tem ali conhecimento suficiente para avaliá-lo, a gente descobre que não foi tempo jogado fora, porque ele não é útil, né? Ele não vai ser objetivo como ele precisa ser, ele não vai ser focado especificamente no que cai nas questões, porque eu ainda não tenho esse conhecimento, e principalmente ele não vai ser focado nas minhas dificuldades, ele não vai ser focado nos meus erros, né? Então, não é momento de fazer material de revisão. Pega o material pronto ali do professor, o mapa mental, enfim, vai ser o ponto de partida. Material de revisão a gente constrói ao longo da preparação. Então, na fase 1 é isso. Então, durante essa fase azul, é isso que vocês precisam fazer, né? E aí, depois a gente começa a ter... Ok, fiz a fase 1 da aula 0 de Direito Constitucional, né? Quando que esse assunto volta para mim? Ele volta em algumas semanas na fase 2, dentro daquele cronograma de revisão que eu planejei ali para você. E aí eu vou ter revisão num dia, questões no dia imediatamente seguinte. Às vezes pode pular 2 ou 3 dias por uma questão de organização ali do planejamento, né? Porque as tarefas têm uma certa hierarquia, digamos, entre elas. Às vezes teve que encaixar alguma coisa que tinha que ser naquele dia, acabou que ficou para o dia seguinte, para outro dia. Então, eu vou fazer a minha revisão hoje, né, em cima desse material bem sucinto que eu comecei, e no dia seguinte eu vou para o TEC fazer as minhas primeiras questões no TEC. E aí, algo bem importante, né, que essa tarefa, a tarefa rosa que vocês veem aqui é a revisão, né, aqui eu tenho essa revisão de direito administrativo, direito tributário, no dia seguinte essas 2 matérias vêm para mim aqui com
as questões, né? Eu costumo dizer que essa atividade das questões, que ela não é só resolver as questões, ela é a mais importante que a gente tem na preparação. Por quê? Porque a gente está estudando para isso, né? Para chegar no dia da prova e resolver questões. Ninguém aqui quer ser, né, doutor em nenhuma dessas matérias, né? Como eu disse, pode até ser que se dê muito bem, depois vai dar aula de uma delas, mas não é o objetivo principal. O primeiro objetivo é marcar o X no lugar certo, é isso. Não quero ser doutor. Ah, mas eu não entendi tão bem isso aqui. Ah, mas eu vi que um doutrinador fala diferente disso, ele não concorda com isso. Tanto faz. Se CESP concorda, é o que interessa. Se a minha banca diz que é assim, é o que interessa. Então, essa objetividade que a gente precisa ter, e essa objetividade que a gente tem que ter também no material de revisão, na hora de resolver as questões, né? Então, por isso que a atividade de resolver as questões ela é a mais importante, porque é ali que eu estou me deparando com a realidade que eu vou ter no dia da prova, que é resolver questões, que é como que isso é cobrado na prática. Ok, não entendi muito bem aquela teoria, mas eu vi que só cobra desse jeito, dessa maneira, essa literalidade, beleza, é o que eu preciso para a prova, então isso aqui é negócio fechado, encerra esse PDF aqui, que esse assunto daqui para frente, para mim, é só manter por questões, revisão pontual daquilo que eu estiver errando e vamos para frente, sem apego, né? Então, esse período das questões eu digo que ele é mais importante, por quê? Porque eu não vou ali somente resolver questões. Resolver as questões é 50% ou 40% do trabalho que eu tenho nessa atividade de exercício, né? O principal ali é justamente o que eu faço depois, né? Ok, fiz ali as minhas 30 questões, né? Acertei, errei 5 e teve 3 que eu acertei, mas poderia ter muito bem errado, porque eu não tinha certeza nenhuma na hora que eu escolhi ali determinada alternativa. Então, vou interromper só um pouquinho aqui. Então, na verdade, agora que vem o trabalho mais importante, né? Depois que eu resolvi essa minha bateria de questões, que é em cima do meu desempenho, que é essa toda a minha preocupação. Eu preciso fazer 90%, preciso fazer 85%, 88%, e fiz, sei lá, 80%, 78%. Ok, o que eu errei, né? O que eu errei aqui? O que faltou para eu acertar essas questões, né? Ah, é um assunto muito decoreba, é um assunto que é memorização, não é difícil, mas eu só vi na fase 1, passei rapidinho pelo material de revisão, vi que ele é cobrado de maneira bem cri-cri mesmo, cheio dos detalhezinhos, vou ter que fazer um resuminho mais completo disso aqui, né? Ah, esse assunto aqui, eu entendi bem a teoria, mas chega na hora aqui na forma como o CESP pergunta, como a FGV pergunta, eu não consigo entender e ligar tanto com aquilo que eu vi na teoria. Então, talvez o que eu precise aqui é da ajuda do professor para entender a cobrança da matéria. Eu vou assistir uma videoaula de resolução de questões, eu vou pegar um PDF de resolução de questões para pegar a resolução de um professor e ele conseguir decifrar para mim essa forma de cobrança, né? Ah, quando a banca pede isso, é para ir por esse caminho. Enfim, às vezes a dificuldade é mais na prática, não é eu voltar para a teoria, né? Então, esse momento das questões, ele é o mais importante, porque eu vou saber como eu estou no conteúdo, vou saber o que é cobrado no primeiro momento, o que eu tenho que focar, né? O que eu tenho que focar meu estudo, a minha revisão, daquelas 1000 páginas lá que eu li da matéria, o que realmente é importante, o que realmente cai, é isso que me interessa, não são as 1000 páginas, é isso aqui, é o que cai na prova, né? E principalmente, o que eu estou errando? O que está me faltando para eu não errar, né? Eu falo que a nossa meta é 90%, mas obviamente a nossa meta é não errar nada. Claro, como eu sempre não vai dar para atingir esse ideal, a banca vai errar algumas alternativas, algumas respostas controversas, eu vou acabar não acertando todos, mas a minha meta é não errar nada, né? Então, o que está faltando? O que eu errei? E aí, é em cima disso que a gente tem que trabalhar. É isso que tem que estar no material de revisão. Lá atrás eu não sabia. Então, esse momento de resolver questões é também o momento que eu faço meu material de revisão, né? É nesse momento que eu construo o material de revisão, em cima disso. Só assim ele vai ser sucinto, objetivo e focado naquilo que eu preciso ver. Ah, mas esse assunto aqui cai muito. Das 30 questões, tinha 6 dele. Mas você teve alguma dúvida na hora de responder sobre esse assunto? Não, isso aí para você foi barbada. Isso aí você não vai esquecer nunca mais. Até quando não precisar mais, você vai estar lembrando desse conceito aí. Não precisa estar revisando aquilo ali. É aquela revisão que a gente faz no piloto automático, aquele conceito que a gente começa a ler e ele já está mais do que assimilado. Não precisa, né? Então, o que tem que ter no material de revisão? Aquilo que eu tenho que ter contato
para não esquecer, porque ele é decoreba demais, por mais que eu entenda, é muita coisa para memorizar. Eu tenho que, inclusive, no dia da prova, na véspera da prova, dar uma olhada nisso. Então, esse resuminho tem que estar bem feito, porque eu entendi, mas eu vou errar se eu não ver com frequência. Aquilo que eu não entendi, que eu preciso entender melhor, até uma orientação de buscar um outro material. É isso, é a solução dos meus problemas, né? O período de revisão, ele é para manter aquilo que exige um contato frequente e para resolver os meus problemas, para eu não errar mais o que eu errei, né? O meu objetivo quando eu resolvo questões e erro é achar como que eu nunca mais erro uma questão como essa. Esse é o objetivo, porque é assim que a gente chega nos 90%. Certo, pessoal? Então, voltando aqui, ok, né? Então, vocês vão ter essa tarefa de revisão, a tarefa de questões no dia seguinte, que envolve tudo isso, muito mais do que simplesmente marcar as questões e colocar aqui, acertei 80%, 70%. Se você ficar só fazendo isso, você vai ficar sempre acertando o mesmo percentual. É o que você faz depois para corrigir esses erros que interessam, né? Então, ok, essa é a fase 2, revisão e questões na sequência. Certo, e esse assunto volta para mim quando? Daqui mais algumas semanas. Esse fluxo de semanas, ele não é único, né? Um concurso que tem menos matérias e o aluno tem mais carga horária, vai voltar com uma frequência maior, volta antes. Eu posso colocar esse ciclo de revisão menor. Um aluno que estava estudando para o Distrito Federal com 22 matérias e tinha 20 e poucas horas, ia demorar mais a voltar. Eu tinha que colocar esse ciclo mais espaçado, porque, né, para ele conseguir avançar também nos conteúdos. Então, não tem uma regra geral, tá? Mas, ok, vai voltar daqui a um tempo na fase 3. O que é essa fase 3? Ela é revisão e questões também. Com esse mesmo exercício, reviso agora um material que eu já trabalhei, que já dei uma personalizada em cima da minha necessidade, faço questões e repito esse processo de analisar o erro, essa jurisprudência nova, isso aqui eu tenho que saber, já está caindo, leva lá para o material de revisão, porém agora com um intervalo maior. Em vez de ter a revisão num dia e as questões daquele assunto no dia seguinte, vai ser ali com um intervalo de 7 a 10 dias, né? E por que 7 a 10 dias? Porque esse é o período da nossa revisão pré-prova. Os últimos 10 dias antes da prova, a gente vai revisar, né? Então, vai ser mais ou menos o contato prévio que vocês vão ter tido com os assuntos ali antes da prova. Então, eu já quero saber que você está acertando, não porque você acabou de ver o material ontem, né? Mas se realmente esse assunto já está ali mais assimilado, mais sedimentado. Então, o que muda é esse intervalo. E aí, o que eu comentei, né? Sobre a questão de que, a partir dessa fase 3, entraria num looping ali. Ok, vai continuar repetindo essa questão. Revisão, faz questões, nas questões analisa o erro, melhora o seu material em cima do erro, e aí, obviamente, conforme você vê mais, trabalha mais esse resumo, né? Vê esse resumo focado nos seus erros, já erra menos. Obviamente que por si só, né? Como é de se esperar, esse looping aí já vai melhorar o nosso desempenho. Mas aí, e o que pode acontecer, né? Pode acontecer, inclusive, vai ter matérias, acontece normalmente com tributárias, às vezes com exatas, que a gente até vai chegar a um ponto que vai tirar esse período de revisão, vai ficar só questões mesmo, é só uma manutenção por questões. Já estou com um nível alto, não preciso desse período de revisão, já não tenho tanta coisa assim para revisar, deixa aquele material de revisão até ali separadinho para eu usar nos 10 dias antes da prova, por segurança até. Mas meu desempenho está bom, já erro muito pouco, né? Chega nesse ponto. Ok, né? Aí vem aquela outra parte do planejamento que eu falei para vocês. Mas esse movimento aí, por si só, já aumenta o meu desempenho, né? E conforme eu vou revisando, fazendo questões, melhor material de revisão, etc. e tal, vou aumentando o desempenho. Mas tem aqueles assuntos, por serem importantes ou por desempenho ser realmente mais baixo, que eu preciso, não posso esperar a próxima revisão dele para resolver isso aqui, né? Para tentar resolver, não posso esperar só esse ganho que eu tenho a cada vez que eu passo nesse ciclo, eu preciso dar um intensivo. Eu agora vou ter que ver essa bendita operação com mercadorias 5 dias por semana ou 3 dias por semana até resolver, né? Aí a gente começa a ter mais dessas atividades coringas, né? Que aparecem aqui na cor preta, que hoje a gente tem a lei seca e tem também a contabilidade, mas elas vão aparecer sem uma matéria específica. Vai estar lá simplesmente a atividade. Essa semana, talvez até pelo meu relatório, essa semana e as outras duas, as 3, 4 horas por semana, isso vai variar com a carga horária de vocês, né?
as 3 cargas horárias a 3 ou 4 horas que eu tenho por semana, eu vou ficar nela até resolver DFC, até entender esses benditos comandos de SQL, seja lá o que for, né? E aí a gente vai resolvendo aquilo que é mais complicado, que é mais complexo, né? E vai trabalhando nessas 2 frentes. Espero que, bem antes de tudo isso aí que eu falei, já tenham sido aprovados, já estejam aí felizes, né? Mas esse mais ou menos aí é o desenho do planejamento. E agora, só para dar aqui uma visão mais operacional aqui, entrando aqui no menu, né? Metas diárias. Certo, pessoal? Então, era o principal ali que eu queria mostrar para vocês, a importância de lançar as horas líquidas, né? Fazer o lançamento pelo cronômetro, a importância de cumprir a meta de horas líquidas diárias de vocês, né? O sistema, ele tem um planejamento, a tarefa azul, em tese, é para vocês fazerem muito próximo dela, tá? Vai estudar 1 hora, estudar 1 hora e meia, vocês vão fazer isso. Mas a tarefa de revisão e de questões, embora ela tenha um tempo definido, esse tempo, ele é para o sistema organizar, né? Mas não precisam levar meia hora para revisar todos os assuntos. Daqui a pouco vai ter um assunto lá na frente, chegou a revisão de DVA, um assunto super importante, meu desempenho não foi tão bom, né? E eu vi que meu problema não é no entendimento, quando eu vejo a explicação, tá tranquilo. Eu preciso ver o professor resolvendo uma bateria de questões. Tem lá um videozinho de 40 minutos lá, do Marcondes, enfim, do Silvio, resolvendo só questões de DVA. Eu vou lá e vou assistir, vou levar 40 minutos, não 30. Mas muitas vezes vai levar menos. Então, tanto a revisão quanto as questões, a meta é vocês fazerem a atividade. O tempo, ele é o que vocês precisarem. Então, vai acabar que vocês vão ter que usar essa função replanejar com uma certa frequência para organizar ali. Tem dia que vão fazer um pouco menos, outro dia um pouco mais, e vão utilizar essa tarefa aí para ajustar as coisas. Certo, pessoal? Eu vou deixar dúvidas mais para o final, para a gente entrar agora na nossa segunda pauta, tá? Vou encerrar aqui, pelo menos por enquanto, a pauta da plataforma, né? E vou entrar na nossa pauta dos concursos fiscais que a gente tem aí, né? Principalmente Ceará, que eu acho que vai ser o primeiro, né? E particularmente também eu acho que se a gente considerar os que a gente tem, ou pós-digital já, que é Aracaju, né? Ou a iminência do pós-digital, como o Espírito Santo, eu acho que, né, dos que a gente tem aí, pelo que eu já comentei antes, pelo número de vagas, pela remuneração, pelo cargo, pelo conjunto do cargo, eu acho que aí vai ser, né, dependendo do que mais tenha para o final do ano, a maior oportunidade, ou a melhor oportunidade, sempre tem a questão pessoal, né, que a gente vai ter aí esse ano. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A primeira coisa que eu queria falar para vocês, assim, com relação a... temos a Cefaz Alagoas também, né? Que também vamos ter essas vagas aí, esse edital novamente esse ano, já está confirmado. Mas a primeira coisa que a gente tem quando vai entrar, assim, numa maratona, num pós-edital, num ritmo pós-edital, é não ter dúvidas, né? Não ter dúvidas de que a gente vai... Não vou dizer não ter dúvidas de que a gente vai passar, mas não ter dúvidas de que a gente vai brigar por essa vaga e que a gente tem plena condição de ser aprovado. Não tem como ter dúvida disso, é algo que eu sempre digo, a gente não realiza, é muito difícil a gente realizar aquilo que a gente não acredita. Para mim é praticamente impossível, eu acho, você ir lá e fazer algo que nem você acreditava que faria. Então, vocês precisam sim acreditar no trabalho que vocês vem fazendo, né, nas horas que vocês dedicam diariamente, né, na capacidade de vocês de dar conta do conteúdo, né? Mas eu tô com dificuldade, então até todo mundo tem dificuldade, né? Mas você vai seguir trabalhando para resolver isso. Então, a primeira coisa, né, que vocês realmente têm que colocar na cabeça de vocês é que vocês estão entrando nessa para levar uma vaga, né? Tô entrando nessa para levar uma vaga vai ser minha. E quando eu digo que estou entrando nessa, é na maratona mesmo, né? É de saber se daqui a pouco não for nesse, vai ser no próximo. A gente tem vários previstos, mas dessa maratona que eu tenho aí de provas para acontecer, eu não vou ficar de fora. A minha vaga vai ser uma dessas. Tem que ter essa mentalidade, tem que ter essa cabeça, tem que ter essa certeza. Tem que ter essa certeza. Não é prepotência, não é nada, é a única justificativa para vocês fazerem o esforço que vocês fazem, que a gente tem que fazer, né, que é necessário, é essa.
Não faz nenhum sentido eu dizer que eu vou me acordar cedo, que eu vou estudar, que eu vou deixar de estar com a família, que eu vou deixar de fazer outras coisas que eu gosto, que eu gostaria, que eu quero, se eu não tenho plena certeza de que isso vale a pena, porque eu vou chegar no resultado que eu quero. Então, tenham essa certeza, tenham essa convicção, estejam dispostos para trabalhar por isso, óbvio, né? Mas tem que ter essa convicção e essa certeza, senão fica realmente muito complicado realizar algo que vocês não acreditam ou não se julguem capazes.